fosse dormir, pronto, se você chegasse a trabalhar, assim, vou dar um exemplo, eu estou trabalhando o dia todo, chegasse em casa, tomasse banho, jantasse, aí pronto, só se levantasse no outro dia, aí tudo Bom bem, dia né? para Já todos que vão ver este mas vídeo. você vai com o pé Eu numa quero saudar a televisão, todos com a paz do Senhor Jesus. você vai Deixar uma mensagem para a nossa meditação numa nesta manhã. Agora eu digo isso o quê? Eu digo isso dentro da igreja mesmo, não é de fora não. Que Fora não se pertence, encontra no livro fora de quem aí, né? João, capítulo 8. Dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus vai chegando ali e conversar com o Pai. E os fariseus pegam a mulher apanhada em adultério e traz aos pés de Jesus. E diz: Jesus, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar as mulheres. E tu, o que dizes? Mas ao invés de você ter prioridade de estar ali, você indo, aquelas pessoas vendo você ir, morre. O perto do ensinamento, deixa também. Aí pronto, através dessa motivação aí, você tem que se esforçar. Sabe o que o Senhor falou para Josué? Esforça-te. Aí, pô, quando a pessoa vai falar isso, esforça-te, mas aí já vem dizer, irmão, aquele irmão é a porta da igreja, esforça-te, igreja. Isso porque o irmão fala sempre o mesmo irmão, é porque os irmãos não mudaram, estão com as mesmas atitudes. De repente, Sem esforço, a irmão só quer meter o cacete. a Bíblia diz agora que Jesus olha para aquela multidão e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. É interessante que a Bíblia relata que pela lei que tantos os fariseus queriam guardar, a Bíblia diz que eles não poderiam pegar a pessoa e levar para dentro da cidade. Eles teriam que pegar as pessoas, o adúltero e a adúltera, ambos, para levar para a porta e ambos serem mortos. Mas a minha pergunta é: onde está o homem que foi pego em adultério com aquela mulher? Porque você vê que só levaram a mulher para os pés de Jesus. Eles mesmos já estavam infringindo a lei. Tem pessoas, irmão, que muitas das vezes, em vez de te dar uma palavra de conforto, em vez de te dar uma palavra de ânimo, vai usar a própria palavra para querer te parar, para querer te deter, para querer te ferir. Mas eu quero dizer a você que toda ferramenta preparada contra a minha e a tua vida está sendo destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque para apontar, para criticar tem muitos, mas para ajudar são poucos. É como Jesus, é só você e Jesus e mais ninguém. Vai existir momento da minha vida, da tua vida, que a esposa não vai estar do teu lado, que o esposo não vai estar do teu lado, que os filhos não vão te entender, que ninguém vai te entender. Aí Jesus, no meio daquela multidão, com aquela mulher, depois ele pergunta: cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te acusou, eu também não te condeno. É aí que Jesus entra na história, porque Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E aqueles que creem e aqueles que aceitar o que Jesus tem, eles serão galardoados tremendamente, não só aqui na terra, mas sim com a vida eterna. O que eu acho interessante do texto, irmão, é que os próprios pessoas pegaram aquela mulher e trouxeram para que Jesus matasse aquela mulher. As próprias pessoas que conhecia, mas não trouxeram aquele homem. O que eu acho mais interessante é que as pessoas, em vez de ajudar aquela mulher, não ajudaram, criticaram, apontaram e levaram para que Jesus matasse a mulher pela lei. Aí eu entendo como a Bíblia diz que antes que houvesse dia, Jesus já era. Como ele criou a lei, tudo que foi feito estava sob o controle, está sob o controle de Jesus. Jesus olha e diz: qual dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Aí o que eu acho interessante, irmão, é que muitas das vezes a gente que somos cristãos, ou pessoas do mundo, os ímpios, as pessoas que não conhecem, todas elas, ao saber o erro de alguém, é o primeiro a comentar no Facebook: fulano caiu. É o primeiro a criticar: fulano pregava, fulano era uma bênção, se desviou, não era pregador, não louvava a Deus. Mas porque pecou, era conhecedor. Quando eu e você pecamos, é o mundo em peso, e muitas das vezes
os próprios cristãos que nos apontam e nos perseguem. Mas eu quero dizer para você, irmão, que mesmo diante da perseguição, mesmo diante do falatório das calúnias, você não foi chamado para agradar homem, você foi chamado para agradar a Deus. Você tem um ide sobre você, ide por todo mundo e pregoar o evangelho, aquele que crê será salvo, aquele porém que não crê já está condenado, a Bíblia diz. A nossa missão é pregar para o católico, pregar para o macumbeiro, pregar para o feiticeiro, pregar para todos. Aqueles que der ouvido à voz de Deus, eles serão salvos. Aqueles que não quiserem, a gente também não pode obrigar, porque o profeta Zacarias disse que não era por força nem por violência. Mas o que muitas das vezes estamos chamando a atenção no dia de hoje são as próprias pessoas que conhecem o evangelho, as próprias pessoas que conhecem a palavra. Em vez de ajudar, critica, aponta as pessoas. Nós não fomos chamados nem levantados para apontar e criticar ninguém. Nós somos chamados para fazer diferença, ajudar as pessoas, levar o evangelho. Muitas pessoas se encontram afastadas sim do evangelho, muitas pessoas elas se encontram assim caídas, mas a Bíblia diz que a gente deve suportar a fraqueza dos fracos. Poderia ser eu, irmão, que poderia estar afastado, poderia ser qualquer um, mas nós não estamos afastados pela glória de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Temos que ajudar essas pessoas que estão afastadas. Temos que ajudar aqueles que estão necessitando de uma palavra. Eu pergunto para você, a igreja ela foi levantada para edificação. A igreja foi levantada, irmão, para ajudar o próximo. Muitas pessoas se encontram afastadas, mas será que das igrejas, a igreja mesmo verdadeira do Senhor que está aqui na terra, ela está se juntando, se reunindo para ir na casa do desviado, dizer Jesus te ama, vamos voltar para a posição que tu estava, está fazendo a obra do Senhor? Essa é a questão. Mas repara se o povo não critica. Rapaz, fulano se desviou, fulano naquilo outro, mas não dá uma palavra, rejeita as pessoas. Imagine se Deus fosse igualmente o ser humano, quando a gente pecasse, errasse, ele nos abandonasse. Mas eu louvo a Deus porque ele não é assim. Faça como Jesus. Se você realmente é servo de Deus, se você realmente prega o evangelho, viva. Não seja somente, não leia, não ouça, mas também pratique a palavra do Senhor. Porque, irmão, apontar e criticar os erros dos outros é fácil, mas estar na pele do irmão, da irmã, estar onde ele está passando, você não quer passar. A Bíblia diz que Pedro, vê Jesus e diz, se é tu, Jesus, manda eu ter contigo. Jesus diz, vem, Pedro. Jesus começa a andar, Pedro começa a andar, sobre as águas. E de repentemente a Bíblia diz que Pedro naufraga na fé. E quando Pedro naufraga na fé afunda, Jesus vai lá, ele pede socorro, Jesus vai lá, pega na mão dele, diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque eu e você estamos duvidando daquele que Deus nos prometeu? Se Deus prometeu algo na minha, na sua vida, vai cumprir, irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo na minha, na sua vida, ele vai cumprir, custe o que custar. Ele vai mover céu e terra a teu favor, porque quando ele promete, ele cumpre, irmão. E de repentemente a Bíblia diz que ambos sobem para o barco e a tempestade cessa. O que eu entendo, irmão, quando a gente tenta do nosso jeito, quando a gente quer caminhar sozinho por cima das águas, a gente naufraga. Mas quando Jesus pega na nossa mão, ele vai dizendo, filho, tu naufragou na fé, mas agora eu peguei na tua mão assim. Pega na tua mão e está dizendo, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem laço do inferno, não tem nada que possa impedir o meu agir na tua vida, porque operando Deus na tua vida, varoa e varão, quem impedirá? Ninguém. Então, irmão, antes de apontar, antes de criticar um servo de Deus ou uma serva de Deus que falhou, que pecou alguma coisa, olha para você mesmo. Olha se a tua vida, a nossa vida está enquadrada para julgar, apontar alguém. Porque hoje tem pessoas que andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Elas falam de Deus, mas não conhecem Deus. Por quê? Porque querem matar, apontar e criticar. Você não foi chamado para matar, você foi chamado para servir. A Bíblia diz que aquele que quer ser grande, entre os discípulos de Jesus, seja o vosso serviçal, seja o que sirva. Jesus foi mestre, Jesus foi Senhor, mas serviu, lavou os pés do discípulo. A pergunta é, eu e você estamos servindo a humanidade, estamos servindo as pessoas, ou estamos apontando e criticando? Não fomos chamados para apontar e criticar, não. Fomos chamados para pregar a palavra, pregar o evangelho. Aquele que crê será salvo. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo essa live. Adriano Patrício, Érico Ferraz, Maria Luiz Gomes da Rocha, Juscela e Dalva Dias, Jeremias o profeta, todos que estão aí. Eu tenho uma palavra para vocês que estão assistindo, Érico Ferraz e Adriano Patrício. Deus escolheu vocês para uma grande obra na face da terra. Só vai caber à mente vocês dar lugar a Deus. Vocês sabem que Deus ele não age por força nem por violência, mas ele está hoje à porta do coração lhe batendo, dizendo, deixa eu entrar, porque quero fazer grandes coisas. E vocês sabem que quando Deus começa a operar, há milagres, há prodígios de maravilha, mas depende de vocês.
Que Deus abençoe a todos vós, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu deixo um abraço de unção para vós, em nome do Senhor Jesus.